E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Augusto e essa videoaula é uma continuação do nosso curso de Anatomia e Fisiologia Humana no canal. E o tema da nossa videoaula de hoje é Sistema de Retroalimentação Positiva e Negativa. Também pode ser chamado de feedback positivo e feedback negativo. Bom pessoal, essa videoaula é uma continuação da primeira videoaula que foi gravada aqui no canal, que se chama homeostasia. Se vocês não assistiram essa videoaula de homeostasia, eu recomendo que vocês pausem esse videoaula aqui, vão lá, assista aquela videoaula de homeostasia e depois volta aqui e acompanhem essa videoaula. Bom, como agora vocês já sabem o básico para dar continuidade a esta videoaula, bora relembrar o conceito de feedback. O que é feedback? O que é sistema de retroalimentação? Então, feedback é um ciclo de eventos em que um estado de uma condição corporal é monitorado, avaliado, alterado, remonitorado, reavaliado e daí por diante. E pode ser ela positiva ou negativa. O feedback negativo é quando reverte uma variação em uma condição controlada. Ou seja, o que seria isso? Um exemplo que eu dei foi na aula passada, na aula de homeostasia, que eu falei da taxa de glicose. E, por exemplo, quando a gente comemos, o normal é que ocorre a digestão e depois há um aumento gradativo do açúcar no sangue. E ocorre um estímulo, que seria uma hiperglicemia, que seria o aumento de açúcar, eu falei na videoaula passada, e ocorre todo aquele ciclo tendo no final uma resposta. Qual seria a resposta? A diminuição do açúcar no sangue e o retorno para a condição controlada. O que seria a condição controlada? O normal, que seria 70-110. Ou seja, existe um estímulo. Qual seria o estímulo? O desequilíbrio da condição controlada. E existe todo um processo e embaixo uma resposta. Qual seria a resposta no feedback negativo? O retorno para a homeostasia. No caso da glicose, foi abaixar o nível de açúcar no sangue e voltar para a condição controlada, que é 70-110. Eu dei outro exemplo, a temperatura. Quando a temperatura está muito elevada, a gente soa. O suor ele evapora, abaixando um pouco a temperatura do corpo, levando nós para a temperatura normal do nosso corpo. Então, esse é o feedback negativo. E o feedback positivo é o contrário do feedback negativo. O feedback positivo, ele aumenta ou reforça uma mudança lá na condição controlada. Ou seja, como eu falei da glicemia, né? A glicemia está alta e ocorre todo um ciclo e a resposta seria abaixar a glicemia, voltando para a condição controlada. Na feedback positivo, não é isso que ocorre. Um exemplo, houve um estímulo, aumento do açúcar. Vai ocorrer todo um processo e a resposta seria um aumento da glicemia. Um exemplo, a glicemia lá do seu João estava 200. Opa, ocorreu um estímulo. Ocorre todo um processo e na resposta, de vez de diminuir, que seria o feedback negativo, irá aumentar, iria para 500. Então, esse é o feedback positivo. Ele aumenta e reforça uma mudança na condição controlada. Agora vamos dar outro exemplo na prática, novamente para ficar fixo a diferença entre feedback positivo e o feedback negativo. Como vocês podem reparar na imagem, aí está um ciclo
né, de feedback negativo. Um exemplo aí bem prático é da pressão arterial. O que é pressão arterial? É a força exercida pelo sangue nas paredes dos vasos. Vamos dar um exemplo bem prático assim, para ficar mais dinâmico. Seu João, novamente seu João, estava num dia e ficou muito nervoso. A pressão e a frequência dele subiu. Quando a frequência cardíaca sobe, a pressão sobe junto. Subiu a pressão. Ah, houve um estímulo. A pressão do seu João subiu. E quem que vai saber que a pressão do seu João subiu? É o seu João? Não, é os receptores. Os receptores vão captar que a pressão do seu João está elevada e vai mandar uma mensagem. Qual que é o nome que se dá para a mensagem que manda para o centro de controle? Isso, influxo. Vai mandar um influxo para o centro de controle. Quem é o nosso centro de controle? O nosso cérebro, nosso encéfalo. O encéfalo vai receber aquela mensagem e vai falar e vai mandar outra mensagem que se chama, isso, muito bem, efluxo para os efetores, que nesse caso seriam os vasos sanguíneos, e o coração vai falar assim para o coração, olha coração, bate um pouquinho devagar, e vai falar assim para os vasos sanguíneos, olha vasos, se dilatam, ou seja, ficam maior. E com isso vai fazer com que a pressão do seu João caia, voltando para a homeostasia, voltando para a condição controlada. Ou seja, o estímulo inicial foi um aumento da pressão do seu João. A resposta final foi a diminuição da pressão do seu João, levando a pressão para o normal, ou seja, para a condição controlada. Esse é o feedback negativo. E um exemplo bem prático para o feedback positivo é na hora de um parto. Como você reconhece que a pessoa está entrando em um trabalho de parto? Ah, ela está com contrações. Então, as contrações, nesse caso, seria o nosso estímulo inicial. E essas contrações que vai empurrar o feto para o colo, que é a parte inferior do útero, que vai se abrir ali para a vagina. Aquela região ali, eu vou ter vários receptores. O que? Monitorando a condição controlada. Qual seria a condição controlada? O grau de estiramento do colo. Irá ocorrer um aumento do estiramento do colo. E com isso, os receptores vão mandar uma mensagem para o centro de controle, que por sua vez vai liberar na corrente sanguínea o hormônio ocitocina para o efetor. Qual seria o efetor? Seria os músculos das paredes uterina. Lembra lá que no feedback negativo o efetor faz com que a resposta ela volta para a condição controlada? Nesse caso, o efetor, que seria a parede uterina, através do comando do hormônio ocitocina, vai fazer com que as paredes uterinas elas se contraiam ainda mais, ou seja, com ainda mais força. E essas contrações irão empurrar cada vez mais o feto para baixo do útero, distendendo ainda mais o colo. E todo esse ciclo de estiramento, liberação hormonal, contração ainda mais forte, ela só para com a expulsão do feto. E aonde que para de ser produzida o hormônio ocitocina e a distensão do colo ela é totalmente interrompida.